Eram 3h47 da tarde de uma terça-feira comum quando o meu mundo desabou. Eu estava no supermercado, escolhendo entre duas marcas de café, quando meu celular tocou. Número desconhecido. Quase não atendi, sabe como é? Todo mundo com medo de golpe hoje em dia. Mas algo me fez apertar o botão verde, e a voz do outro lado da linha mudou minha vida para sempre. Boa tarde! Aqui é da enfermaria do Hospital São Lucas. Estou falando com a senhora Amanda? A voz era profissional, mas tinha uma urgência por trás que fez meu estômago revirar. Sim, sou eu, respondi, já largando o café no carrinho e procurando um canto mais quieto do corredor. Senhora, a gente tem uma situação aqui e precisamos confirmar uma informação com urgência. A senhora é casada com o senhor Ricardo Almeida? Meu coração disparou. Ricardo, meu marido. Sim, sou casada com ele. O que aconteceu? Ele está bem? Minha voz já estava tremendo. A enfermeira respirou fundo e eu juro que pude sentir o peso do que ela ia falar. Olha, seu marido sofreu um acidente de carro grave há 3 horas. Ele está na UTI, em estado crítico e... Não deixei ela terminar. Eu vou para aí agora. Qual hospital? Como ele está? Minhas mãos já tremiam tanto que quase derrubei o celular. Mas a enfermeira continuou e o tom dela mudou. Ficou mais baixo, mais urgente, quase um sussurro. Senhora Amanda, tem uma questão séria aqui. Tem uma mulher aqui que está se apresentando como responsável legal pelo seu marido. Ela disse que vocês estão divorciados há 6 meses e que ela, como irmã, é a única parente dele. E ela está assinando documentos para autorizar procedimentos. O supermercado continuava girando ao meu redor. Pessoas passavam com seus carrinhos, música ambiente tocando, mas eu estava em outro universo. Como assim divorciados? Isso é mentira. Somos casados. Quem é essa mulher? Mas eu já sabia. No fundo da minha alma, eu já sabia exatamente quem era. Ela se apresentou como Melissa Almeida, irmã dele. A enfermeira confirmou o que meu coração já gritava. E então ela disse as palavras que me fizeram largar o carrinho de compras ali mesmo e correr para o estacionamento. Senhora, eu achei estranho e resolvi ligar para o número que constava como contato de emergência no plano de saúde dele, que era o seu. Mas preciso que a senhora venha agora, urgente. Ela está prestes a assinar uma autorização para desligar os aparelhos de suporte de vida. Ela disse que é o que ele gostaria, que já conversaram sobre isso. Eu não me senti confortável e resolvi confirmar antes. Desligar os aparelhos. Minha cunhada estava tentando matar meu marido. Larguei o carrinho no meio do corredor, nem liguei para a surpresa da moça do caixa me vendo sair correndo. Entrei no carro com as mãos tremendo tanto que demorei 3 tentativas para enfiar a chave na ignição. O hospital ficava a 20 minutos dali. Eu fiz em 12, dirigindo feito louca, chorando, xingando, rezando, tudo ao mesmo tempo. Melissa, a cunhada do inferno, a irmã mais velha do meu marido que nunca aceitou o nosso casamento. Que desde o primeiro dia me olhava como se eu fosse uma intrusa, uma ladra que tinha roubado o bem mais precioso dela. E agora ela estava lá, no hospital, se passando por viúva, assinando papéis, decidindo sobre a vida do próprio irmão. Enquanto eu voava pelas ruas, atropelando sinais amarelos, minha mente não parava de reviver os últimos 3 anos. 3 anos desde que Ricardo pediu minha mão. 3 anos de guerra silenciosa, de comentários envenenados, de manipulação psicológica. Melissa tinha 42 anos, 8 a mais que Ricardo, e criou ele praticamente sozinha depois que a mãe deles morreu quando ele tinha 15. Ela virou mãe, irmã, amiga, tudo. E nunca conseguiu aceitar que um dia ele fosse ter outra mulher na vida dele. Lembro do dia que Ricardo me apresentou para ela. Estávamos namorando há 6 meses e ele estava tão empolgado, dizendo que as 2 mulheres mais importantes da vida dele finalmente iam se conhecer. Marcamos um almoço num restaurante bonito. Eu caprichei no visual. Escolhi uma roupa elegante, mas discreta. Queria causar boa impressão. Ricardo chegou primeiro com ela. Quando me viu, ele acendeu, veio me buscar na porta. Me apresentou com aquele orgulho todo. Mel, essa é a Amanda, a mulher da minha vida. Melissa me deu um sorriso que não chegou nem perto dos olhos. Apertou minha mão com força demais, me avaliou de cima a baixo em 3 segundos e soltou a primeira de muitas farpas que eu ainda ia ouvir. Que gracinha, tão novinha. Quantos anos você tem mesmo, querida? Eu tinha 26 na época. 26, respondi, tentando manter o sorriso. Ela olhou para o Ricardo com uma sobrancelha erguida. Nossa, Rick, você está ficando velho mesmo, né? Procurando cada vez mais novas. E riu.
Ele riu junto, sem entender o veneno. Eu engoli seco e fingi que não tinha entendido também. Mas era só o começo. Nos meses seguintes, Melissa foi mostrando sua verdadeira face aos poucos. Nunca na frente do Ricardo, claro. Ela era esperta demais para isso. Comigo, quando ele saía da sala, quando ia ao banheiro, quando atendia uma ligação. Você sabe cozinhar, Amanda? Porque o Ricardo é muito exigente com comida, sabe? A ex dele, a Júlia, fazia uma lasanha que ele amava. Ou então, nossa, que unha bonita, tão grande. Você trabalha com o quê mesmo? Ah, é secretária. Entendi. O Ricardo sempre foi tão ambicioso, né? Sempre falou que queria uma mulher que fosse parceira profissional também. Cada comentário era uma agulhada. Mas eu não falava nada para o Ricardo. Não queria ser a mulher chata, ciumenta, que implica com a família dele. Tentava ser compreensível. Ela criou ele, era natural que fosse apegada, que tivesse dificuldade de dividir, eu pensava. Que inocente eu era. O pedido de casamento foi lindo. Ricardo planejou tudo. Levou-a a um lugar especial, ajoelhou, chorou. Eu chorei. Foi perfeito. Quando contamos para Melissa, ela abraçou a gente, disse que estava feliz, mas seus olhos estavam gelados. E 3 dias depois, ela apareceu na minha casa, sozinha, sem avisar. Podemos conversar? Achei estranho, mas deixei ela entrar. Sentamos na sala e ela foi direto ao ponto. Amanda, eu preciso ser sincera com você. Você parece uma menina legal, mas eu não acho que você seja a pessoa certa para o meu irmão. Ele está numa fase confusa da vida, acabou de fazer 40 anos, está naquela crise, sabe? Você é bonita, novinha, ele está deslumbrado, mas isso passa. E quando passar, ele vai perceber que cometeu um erro. Eu não quero ver meu irmão infeliz. Então estou pedindo, de mulher para mulher, que você pense bem antes de casar com ele. Poupa ele dessa dor futura. Fiquei em choque, literalmente sem palavras. Ela aproveitou meu silêncio, se levantou, me deu um tapinha no ombro como se estivesse fazendo um favor, e saiu. Não contei para o Ricardo. Tinha medo que ele não acreditasse, que achasse que eu estava exagerando. E mais importante, não queria criar uma guerra entre irmãos por minha causa. Casamos 6 meses depois. A Melissa foi na cerimônia, sorriu para as fotos, fez um discurso emocionado sobre como ela sempre soube que esse dia chegaria. Mas nos bastidores, ela me procurou na sala da noiva. Você parece linda de branco. Aproveita porque esse é seu grande dia. Daqui pra frente é ladeira abaixo. E saiu antes que eu pudesse responder. Os 2 primeiros anos de casamento foram uma montanha-russa emocional. A Melissa ligava para o Ricardo todos os dias. Todos. Às vezes 2, 3 vezes. Sempre tinha uma urgência, um problema, uma coisa que só ele podia resolver. Uma torneira quebrada, um barulho estranho no carro, uma dúvida sobre investimento. Uma angústia existencial às 11 da noite. E ele atendia. Sempre. Porque ela era a irmã dele, a mulher que sacrificou a própria vida para criar ele. Mas comigo, Melissa era outra pessoa. Nos almoços de família, que ela insistia para fazer toda semana na casa dela, ela soltava comentários aparentemente inocentes que eram verdadeiros golpes. Amanda, você ganhou peso, querida? Ah, não. Deve ser a roupa. O Ricardo sempre comentou que gosta de mulher que se cuida, né, amor? E olhava para ele esperando confirmação. Ele, inocente, ou cego, ou as duas coisas, balançava a cabeça sem realmente prestar atenção. Teve uma vez que ela organizou uma festinha de aniversário para o Ricardo e esqueceu de me avisar. Eu só descobri porque encontrei a mensagem no celular dele no dia, quando ele estava no banho. Liguei para ela sem acreditar. Melissa, você fez festa para o Ricardo e não me avisou? Ela fingiu surpresa. Nossa, Amanda, eu achei que o Ricardo tinha te contado. Mas olha, é uma coisa íntima, só família mesmo, sabe? Nada demais. Você não vai se sentir deslocada, vai? Tive que engolir o choro e aparecer naquela festa, como se nada tivesse acontecido. E durante a noite inteira, ela me tratou como se eu fosse uma visita incômoda. O pior veio há 6 meses atrás. O Ricardo e eu estávamos tentando ter um bebê. Estávamos animados, esperançosos. Só contamos para algumas pessoas próximas. A Melissa foi uma delas. Uma semana depois, ela apareceu com um teste de fertilidade que tinha feito e mostrou para o Ricardo, na minha frente. Olha, Rick, meus hormônios estão perfeitos para a idade. O médico disse que eu ainda posso ter filhos tranquilamente se quiser. Você acredita? E olhou para mim com aquele sorriso de quem acabou de cravar uma faca. E você, Amanda? Já fez exames? Porque com a sua idade deveria estar fácil, né? A menos que tenha algum problema. Eu não tinha problema nenhum.
Estávamos tentando há apenas 3 meses, mas aquele comentário me destruiu por dentro. Comecei a ter crise de ansiedade. E quanto mais ansiosa eu ficava, mais a Melissa apertava. Começou a mandar artigos para o Ricardo sobre quando procurar ajuda para a infertilidade, sobre sinais de incompatibilidade genética, sobre como saber se seu casamento está em crise e afetando suas chances de ter filhos. Ricardo finalmente percebeu? Não. Ele achava que era preocupação de irmã. Ela só quer ajudar, amor. Ela sempre foi assim, meio atrapalhada, mas o coração é bom. Eu queria gritar, queria sacudir ele e fazer ele ver, mas não conseguia, porque no fundo eu tinha medo. Medo que ele escolhesse ela, medo de perder o homem que eu amava mais que tudo nessa vida. Há 3 meses eu finalmente reuni coragem e dei um ultimato. Não do jeito dramático que se vê na novela, foi numa conversa calma, numa noite de domingo, depois do jantar. Ricardo, a gente precisa conversar sobre sua irmã. Ele ficou na defensiva na hora. O que foi agora, Amanda? Respirei fundo. Ela está interferindo no nosso casamento, nas nossas decisões, na nossa intimidade. Eu preciso que você estabeleça limites. Ele ouviu, ficou quieto. E no final, disse que ia pensar, que ia conversar com ela, que ia melhorar. Melhorou? Por 2 semanas. A Melissa parou de ligar tanto, mas aí voltou com tudo. E com uma novidade. Começou a inventar crises de saúde. Dor no peito, pressão alta. Crise de ansiedade, sempre quando a gente estava junto, em momento de casal. O Ricardo saía correndo para socorrer. E eu ficava ali, sozinha, vendo o nosso jantar esfriar, nosso filme pausado, nossa vida sendo sugada por aquela mulher. Agora, enquanto eu estacionava em 2 vagas do hospital porque estava tremendo demais para estacionar direito, tudo fazia sentido. Todo o histórico de manipulação, todo o ciúme doentio, toda a obsessão de ter o irmão só para ela. E agora ela tinha a oportunidade perfeita. Ricardo vulnerável, sedado, sem poder se defender. E ela, como irmã, tinha direito legal de tomar decisões. Ou pelo menos estava tentando fazer todo mundo acreditar que tinha. Mas antes de continuar contando o que aconteceu naquele hospital, eu preciso fazer um pedido especial do fundo do coração. Se você está assistindo e essa história está tocando em alguma ferida sua, se você reconhece a manipulação, o ciúme tóxico, a gaslighting, deixa teu like e se inscreve aqui no canal, porque histórias como a minha precisam ser contadas. Mulheres como a gente precisam saber que não estão loucas, que não estão exagerando. E me conta nos comentários, você também tem uma cunhada ou sogra do inferno? De que cidade você está me ouvindo? Sua companhia está me dando força para continuar. Agora, respira fundo comigo, porque o que aconteceu quando eu cheguei naquele hospital foi mais intenso do que eu jamais poderia imaginar. Entrei naquele hospital como um furacão. Nem esperei a recepcionista terminar de perguntar o nome do paciente. Ricardo Almeida, UTI, onde fica? Ela deve ter visto o desespero no meu rosto porque nem pediu documento. Só apontou para os elevadores e disse: 5º andar, ala vermelha. Subi aqueles 5 andares com o coração batendo tão forte que eu podia ouvir nas orelhas. As portas do elevador abriram e eu quase dei de cara com uma enfermeira no corredor. Você ligou para mim? Amanda? Esposa do Ricardo? Era ela, a enfermeira que tinha me salvado, que tinha desconfiado, que tinha dado aquele telefonema que literalmente salvou a vida do meu marido. Ela me segurou pelos ombros porque eu estava cambaleando. Calma, respira, ele está estável no momento, mas a gente precisa resolver essa situação agora. E me guiou pelo corredor. Onde ela está? Perguntei, já procurando com os olhos. Na sala de espera da UTI, falando com o médico. Ela trouxe documentos, senhora Amanda. Papéis que dizem que vocês estão divorciados, que ela tem procuração. O médico está analisando. Meu sangue ferveu. Documentos falsos. Ela tinha planejado tudo. Não foi uma oportunidade que caiu no colo dela. Ela tinha preparado isso. De alguma forma, ela sabia que uma hora teria a chance de fazer isso. Chegamos à sala de espera e lá estava ela, Melissa. Impecável como sempre, cabelo preso num coque perfeito, roupa social escura, cara de quem estava em luto. Quando me viu, a máscara rachou por meio segundo. Vi surpresa, raiva, e então ela se recompôs e colocou aquela cara de vítima que ela fazia tão bem. Amanda, meu Deus, o que você está fazendo aqui? Sua voz estava trêmula, cheia de falsa preocupação. Ao lado dela, um médico de uns 50 anos olhava confuso de mim para ela. Fui direto ao ponto. Eu sou a esposa do Ricardo. Esposa. Não ex. Nós somos casados legalmente. E essa mulher está mentindo. Melissa se levantou, levou a mão ao peito como se estivesse chocada. Amanda,
Eu sei que é difícil aceitar, mas você precisa parar com essa fantasia. Vocês se divorciaram há 6 meses. Você assinou os papéis. Eu estava lá. O Ricardo me contou tudo. Ele estava destruído. Ela se virou para o médico com lágrimas nos olhos. Lágrimas falsas que ela tinha o dom de produzir na hora que quisesse. Doutor, ela está em negação. É um processo psicológico comum após divórcios traumáticos. Ela era muito apegada ao meu irmão, mas eu preciso tomar as decisões pelo bem-estar dele agora. A audácia daquela mulher era impressionante, mas eu não ia deixar ela me pintar como louca. Abri minha bolsa com as mãos tremendo e tirei minha carteira. Aqui está minha certidão de casamento, atualizada, com data de 3 anos atrás. Aqui está meu RG com o nome de casada. Aqui está nosso plano de saúde conjunto, que aliás foi como a enfermeira me achou, porque eu estou listada como esposa e contato de emergência. Despejei tudo na mesa de centro da sala de espera. O médico pegou os documentos, analisou, olhou para a Melissa. Senhora, a senhora disse que tinha certidão de divórcio. Melissa não perdeu o rebolado. Mexeu na bolsa dela, tirou uma pasta. Tenho sim, doutor. Aqui está. E colocou na mesa um papel que me fez tremer de raiva. Era uma certidão de divórcio. Falsa, óbvio, mas bem feita. Com nossos nomes, com data de 6 meses atrás, com assinatura que até parecia a minha, se você não olhasse com atenção. Isso é falso! Gritei, e 3 enfermeiras olharam para nossa direção. Abaixei o tom, tentando manter a compostura. Doutor, eu posso provar que isso é falso. Podemos ligar para o cartório, podemos verificar online. Nós somos casados. Ela falsificou esse documento. O médico estava claramente desconfortável. Senhoras, eu vou precisar que vocês resolvam isso com a administração do hospital e provavelmente com a polícia. Enquanto isso, nenhuma decisão será tomada em relação ao paciente. Ele está estável e não há necessidade de decisões urgentes no momento. Olhou para Melissa com uma certa desconfiança. E quanto aos aparelhos de suporte, não há indicação médica para desligá-los. O Sr. Almeida tem chance de recuperação. Melissa ficou branca. Mas doutor, o senhor disse que o caso era grave, que... O médico a interrompeu. Grave sim, mas não sem esperança. A senhora estava muito insistente em discutir opções de fim de vida quando isso não era, e não é, necessário no momento. Ele estava começando a entender. A máscara dela estava caindo. Eu quero ver meu marido, falei, com a voz mais firme que consegui. O médico assentiu. A senhora pode vê-lo, mas apenas um visitante por vez na UTI. E... Ele olhou para nós duas. Até resolvermos a questão da documentação, vou pedir para a segurança ficar de olho aqui. Ele saiu, levando meus documentos verdadeiros e os documentos falsos dela para análise. Ficamos sozinhas, eu e Melissa. 3 anos de veneno represado explodiram naquele momento. Por quê? Perguntei com a voz quebrada. Por que você quer tanto me destruir? O que eu te fiz? Ela me olhou com um ódio tão puro, tão destilado, que eu dei um passo para trás. O que você me fez? Você roubou meu irmão. Você tirou ele de mim. Durante 34 anos, eu cuidei dele, protegi ele, sacrifiquei minha vida por ele. Eu poderia ter casado, poderia ter tido filhos, poderia ter vivido. Mas não. Eu fiquei ali, sendo mãe dele, amiga dele, dando tudo de mim. E aí você aparece, com sua carinha de inocente, suas roupinhas certinhas, e rouba tudo. Tudo. Ele não é seu, gritei de volta. Ele é meu marido. Você é a irmã dele, Melissa. Irmã, não dona. Ela riu. Um riso frio, assustador. Você é tão ingênua. Acha que ele te ama de verdade? Você é só uma fase, uma fantasia. Eu conheço meu irmão desde que ele nasceu. Eu sei o que ele precisa. Eu sei o que é melhor para ele. E não é você. Então seu plano era o quê? Deixar ele morrer? Herdar tudo? Ou é tão doente que só não quer que ele seja feliz com outra mulher? Ela não respondeu. Só me encarou com aqueles olhos gelados. E naquele momento eu entendi. Não era sobre dinheiro, não era sobre herança, era sobre controle, era sobre posse. Melissa nunca tinha superado a morte da mãe, nunca tinha processado que tinha assumido um papel que não era dela. Ela tinha se tornado obcecada pelo irmão de uma forma doentia, e eu era a ameaça que tinha que ser eliminada. Mas para entender como chegamos naquele ponto de insanidade, eu preciso voltar um pouco no tempo. Voltar para os primeiros dias depois do casamento, quando eu ainda tentava construir uma relação saudável com ela, quando eu ainda acreditava que aquilo tinha jeito. A lua de mel foi perfeita. 15 dias na Grécia, só eu e Ricardo, sem celular, sem ligações, sem interferências. Voltamos bronzeados, relaxados, felizes. E no primeiro dia de volta, a Melissa já estava na nossa porta,
com marmitas. Imaginei que vocês estariam cansados da viagem, então fiz comida para a semana. Ricardo ficou emocionado. Mel, você é demais. Ela entrou, começou a organizar nossa cozinha do jeito dela, pegou nossas compras da geladeira, reorganizou tudo, foi dando pitaco em cada detalhe. Ricardo, você não disse que gosta do leite integral? Amanda comprou desnatado. Você não vai gostar. E olhou para mim como quem diz, viu, eu sei dele melhor que você. Começou pequeno. Aparecia sem avisar, só para visitar. Ligava na hora do almoço, só para saber se ele tinha comido. Mandava mensagem às 10 da noite, só para dar boa noite para o irmãozinho. Ricardo achava normal. É carinho dela, amor. Você vai ver quando tiver costume, vai até gostar. Mas eu não ia gostar, porque não era carinho, era invasão. Teve uma noite, 3 meses depois do casamento, que eu estava preparando um jantar romântico. Tinha caprichado, comprado vinho bom, ia surpreender o Ricardo. A mesa estava posta, velas acesas. Eu estava linda, arrumada, ansiosa. Ricardo chegaria em 20 minutos. E a campainha tocou. Era a Melissa, com 2 sacolas de comida. Oi, cunhadinha, trouxe jantar? Entrou sem eu convidar. Viu a mesa posta, as velas, e fez uma cara de ups. Ah, você ia fazer jantar? Que pena! Eu já trouxe tudo pronto, mas tudo bem, guarda para amanhã. E começou a tirar as coisas das sacolas, a ocupar o espaço, a estragar tudo. Quando Ricardo chegou, achou lindo. Que surpresa! Minhas 2 mulheres favoritas jantando junto. Não era junto. Era ela tomando o lugar que deveria ser meu. E ela sabia. Pelos olhares que me lançava, pelos sorrisinhos discretos, eu sabia que ela sabia exatamente o que estava fazendo. Os meses foram passando e as investidas foram ficando mais agressivas. Ela começou a criar situações, como aquela vez que marcou consulta no ginecologista no mesmo horário que eu e o Ricardo tínhamos marcado consulta de casal. Ai, que coincidência! Ricardo, você pode me levar? Estou com medo de ir sozinha. E ele foi. Desmarcou nossa consulta, me deixou em casa e levou a irmã no ginecologista. Ginecologista. Quando ele voltou, tentei conversar. Ricardo, isso não foi estranho para você? Ele não entendeu. O que tem de mais? Ela estava com medo. Eu desisti de explicar. Teve o episódio do aniversário de 1 ano de casamento. Eu tinha planejado uma viagem surpresa, guardado dinheiro por meses. Tinha tudo organizado. 2 noites num hotel fazenda que ele sempre quis conhecer. Quando contei para ele 2 dias antes, ele ficou animado demais. Amor, que incrível! Eu vou adorar! Mas no dia seguinte, ele chegou em casa com uma cara estranha. A Mel me ligou chorando. O cachorro dela morreu. Ela está devastada. Ela me pediu se a gente pode adiar a viagem, porque ela não quer ficar sozinha nesse momento difícil. Fiquei sem reação. Primeiro, ela tinha cachorro? Nunca vi cachorro nenhum. Segundo, e se tivesse, o que isso tinha a ver com nossa viagem? Mas Ricardo já tinha decidido. Ela precisa de mim, Amanda. É minha irmã. A gente pode ir mês que vem. Não fomos mês que vem. Quando chegou a data, ela teve uma crise de ansiedade e pediu para o Ricardo ficar perto naquele fim de semana também. A viagem nunca aconteceu. Perdi o dinheiro do hotel. Foi nessa época que comecei a anotar. Isso mesmo. Comecei a manter um diário de todas as interferências, de todas as manipulações, de todas as vezes que ela inventava algo para estragar nossos momentos. Em 2 meses, eu tinha 20 páginas. 20. E o Ricardo continuava não vendo. A gota d'água antes do acidente foi há 1 mês atrás. Descobri que estava grávida. 2 meses de gestação. Eu estava nas nuvens, feliz demais. Mal podia acreditar. Contei para o Ricardo e ele chorou de alegria. A gente ia ser pai e mãe. A gente ia ter nossa família. Decidimos esperar até passar o 1º trimestre para contar para todo mundo. Mas eu estava tão feliz que, num momento de bobeira, comentei com a Melissa numa ligação. Mel, tem uma notícia, mas é segredo ainda, tá? Ela fingiu interesse. Contei. Ela pareceu feliz. Me deu os parabéns. Disse que ia ser a melhor tia do mundo. 3 dias depois, comecei a sangrar. Fui às pressas para o hospital. Ameaça de aborto. Fiquei internada 2 dias. Precisava de repouso absoluto, sem estresse, sem preocupações. O Ricardo ficou comigo o tempo todo, segurando minha mão, prometendo que ia cuidar de tudo. No 3º dia, tive alta com recomendação de repouso por 2 semanas. Cheguei em casa e tinha uma mensagem da Melissa no celular do Ricardo. Ele estava no banheiro. O celular tocou. Eu vi a notificação. Rick, preciso te contar uma coisa sobre a Amanda que vai mudar tudo. Ligar depois. Meu coração gelou. O que ela ia inventar agora? Ricardo voltou, viu minha cara, perguntou o que tinha acontecido. Mostrei a mensagem. Ele ligou para ela na minha frente.
no viva voz. Mel, que história é essa? A voz dela do outro lado era açucarada, falsa. Oi, amor. Olha, eu não queria ter que te contar isso, mas é meu dever como irmã. Eu soube por uma fonte que a Amanda estava saindo com outro cara antes de descobrir a gravidez. Rick, eu não sei se esse bebê é seu. O mundo parou. Olhei para o Ricardo e vi a dúvida nos olhos dele. Por um segundo, ele duvidou. Por um maldito segundo, ele considerou que aquilo podia ser verdade. E aquele segundo me destruiu mais que qualquer sangramento, mais que qualquer risco de perder o bebê. Porque eu vi que, no fundo, a voz da irmã ainda tinha poder sobre ele. Isso é mentira, eu disse com a voz trêmula. Melissa, isso é mentira, e você sabe. Ela suspirou do outro lado da linha. Amanda, eu sei que é difícil admitir, mas eu tenho provas, fotos, conversas. Eu só estava esperando o momento certo para contar para meu irmão. Não é culpa sua. Essas coisas acontecem, mas ele merece saber a verdade. Era tudo mentira, eu sabia, mas ela falava com tanta convicção que qualquer um duvidaria. Mostra as provas então, desafiei. Manda essas fotos, essas conversas. Silêncio. Eu vou mandar, mas não agora. Você está sensível. Não quero piorar a situação. Ricardo, a gente conversa depois com calma, tá? Ricardo desligou, me olhou e perguntou. É verdade? Aquela pergunta foi uma facada. Depois de 3 anos juntos, de tudo que a gente tinha passado, ele perguntava se era verdade. Comecei a chorar. Chorar de raiva, de tristeza, de decepção. Se você precisa perguntar, Ricardo, então a gente tem um problema muito maior do que qualquer mentira da sua irmã. Passamos aquela noite em silêncio. Ele no sofá, eu na cama. De manhã, ele me pediu desculpas. Disse que sabia que era mentira, que só ficou abalado pelo susto, que me amava. Mas o estrago estava feito. A semente de dúvida tinha sido plantada, e a Melissa tinha conseguido o que queria, criar uma rachadura entre nós. Perdi o bebê uma semana depois. E não tenho provas, mas meu coração diz que o estresse que ela causou contribuiu para isso. Fiquei 2 semanas de cama, afundada em depressão. E sabe quem não apareceu nenhuma vez? Melissa. Não ligou, não mandou mensagem, não perguntou como eu estava, mas ligava para o Ricardo todos os dias, oferecendo apoio, dizendo que ele podia contar com ela, que ela ia ajudar ele a superar essa fase difícil. E depois do acidente? Eu sei que foi ela. Não tenho como provar ainda, mas eu sei. O carro do Ricardo foi fechado na estrada, segundo a polícia. Bateu num poste, mas ninguém achou o outro carro. Ninguém viu nada. E a Melissa estava no hospital meia hora depois do acidente. Como ela soube tão rápido? Como ela chegou tão rápido? E com documentos falsos já prontos na bolsa? Não foi coincidência. Foi planejamento. Saí da sala de espera tremendo de raiva e de medo. Medo de que, de alguma forma, aquela mulher ainda conseguisse o que queria. Medo de que os documentos falsos dela convencessem alguém. Medo de perder o homem que eu amava para a insanidade da irmã dele. A enfermeira que tinha me ligado, Patrícia, segundo a identificação, me acompanhou até a porta da UTI. 5 minutos, ela disse baixinho. E respira antes de entrar. Ele precisa sentir sua força, não seu desespero. Calcei as luvas, coloquei a máscara, passei álcool gel nas mãos. Tudo no piloto automático. Empurrei aquela porta pesada e entrei no quarto frio, cheio de aparelhos apitando, e lá estava ele. Meu Ricardo, meu amor, cheio de tubos, de fios, de curativos. Tinha um corte feio na testa, roxos nos braços, aparelhos respirando por ele. Me aproximei da cama, segurei a mão dele com cuidado e desabei. Chorei tudo que tinha segurado desde a ligação. Chorei de alívio por ele estar vivo. Chorei de raiva da Melissa. Chorei de medo do que ainda podia acontecer. Amor, eu estou aqui, sussurrei perto do ouvido dele. Você vai ficar bem. Eu não vou deixar nada te acontecer. Nada. Fiquei ali, segurando a mão dele, sentindo o calor da pele, o pulso batendo fraco, mas constante. Os monitores mostravam sinais vitais estáveis. Ele estava sedado, em coma induzido por causa dos ferimentos, mas ia acordar. Tinha que acordar. Patrícia entrou discretamente. Amanda, me desculpe interromper, mas a administração do hospital está aqui e precisa falar com você. Beijei a testa do Ricardo, prometi que voltaria logo e saí daquele quarto com a sensação de estar deixando ele desprotegido. Na sala da administração tinha um advogado do hospital, uma assistente social, um policial e a Melissa. Ela tinha colocado mais uma camada de máscara,
Agora estava com cara de preocupada e ofendida ao mesmo tempo. O advogado, um senhor grisalho de óculos, me pediu para sentar. Senhora Amanda, nós verificamos a documentação apresentada pelas duas senhoras. A senhora apresentou certidão de casamento original, plano de saúde, documentos pessoais, tudo condizente. A senhora, ele virou para Melissa, apresentou uma certidão de divórcio que, após consulta ao sistema do judiciário, não consta em nenhum cartório. É falsificada. Melissa se levantou de um pulo. Isso é absurdo! Como assim falsificada? Eu estava lá quando eles assinaram. Sua voz estava esganiçada, desesperada. A máscara tinha rachado de vez. O policial se aproximou. Senhora, falsificar documento é crime e tentar tomar decisões médicas sem autorização legal também. A senhora vai ter que me acompanhar para prestar esclarecimentos. Ela ficou branca, depois vermelha, depois roxa. Não, vocês não entendem. Eu sou irmã dele. Eu tenho direito. Ela que é a intrusa. Senhora, a senhora não tem direito legal nenhum neste momento. O advogado falou com firmeza. O esposo tem uma esposa legal, e ela é quem toma as decisões. A senhora tentou obter acesso fraudulento e, segundo relatos da equipe médica, estava tentando autorizar procedimentos não indicados. Isso pode ser investigado como tentativa de homicídio. Tentativa de homicídio. As palavras ficaram ecoando na sala. Melissa me olhou com tanto ódio que eu senti um frio na espinha. Você vai se arrepender, ela disse baixinho só para eu ouvir. Você acha que ganhou, mas não conhece do que eu sou capaz. O policial a segurou pelo braço. Senhora Melissa, vamos! Ela saiu dali algemada, gritando, fazendo escândalo, dizendo que era injustiça, que era perseguição, que eu tinha manipulado tudo, que eu era a vilã dessa história. Quando ela saiu, eu desabei na cadeira. O advogado me ofereceu água. A senhora vai precisar fazer um boletim de ocorrência formal. E eu recomendo que busque uma medida protetiva. Pelo comportamento dela, acredito que a senhora pode estar em risco. Em risco. Minha cunhada queria me matar. Ou matar meu marido. Ou os dois. A realidade daquilo tudo estava me atingindo como um trem desgovernado. Passei as próximas horas no hospital fazendo tudo o que precisava ser feito. Falei com advogado, falei com polícia, fiz boletim. Dei detalhes de tudo o que tinha acontecido nos últimos meses. Quando mencionei o aborto, a investigadora que estava me ouvindo anotou com atenção especial. A senhora tem provas de que ela causou estresse proposital? Não tinha provas concretas, mas tinha meu diário. Tinha as anotações. Tinha mensagens salvas. Tinha prints de conversas. Tinha datas, horários, detalhes de cada manipulação. Eu tenho tudo documentado, falei. E tinha mesmo, porque alguma parte de mim, lá no fundo, sabia que um dia ia precisar. Sabia que aquela mulher ia ultrapassar o limite. Sabia que ia precisar me defender. A investigadora pediu tudo. Prometeu que ia analisar, que ia investigar o acidente do Ricardo também, já que as circunstâncias eram suspeitas. Voltei para o quarto da UTI quando já estava escurecendo. Patrícia deixou eu ficar um pouco mais. Você salvou a vida dele, eu disse para ela, segurando a mão dela. Se você não tivesse desconfiado, se não tivesse me ligado, ela me abraçou. Algo não batia certo. A pressa dela, a insistência em desligar os aparelhos quando não havia necessidade médica. Ela não estava agindo como alguém que quer salvar, estava agindo como alguém que quer esconder algo. Enfermeiras são anjos mesmo. Patrícia foi meu anjo naquele dia. Fiquei ao lado do Ricardo a noite toda. O hospital permitiu que eu dormisse numa poltrona no quarto dele, já que eu era oficialmente a única responsável legal. Não consegui dormir direito. Ficava acordando a cada barulho, a cada bip dos monitores, com medo que algo acontecesse, com medo que a Melissa voltasse de alguma forma. Mas ela não voltou. Pelo menos não naquela noite. No dia seguinte, o médico veio com notícias. Vamos tentar diminuir a sedação hoje. Se tudo correr bem, ele pode começar a despertar nas próximas 24 a 48 horas. Meu coração disparou. Ele ia acordar, ia voltar para mim, ia saber de tudo o que aconteceu, ia entender finalmente quem a irmã dele realmente era. Mas eu estava errada sobre uma coisa. Eu achei que a prisão dela seria o fim. Achei que ela ia desistir, que ia entender que tinha perdido, que ia deixar a gente em paz. Que inocente eu era. Porque 3 horas depois da sedação começar a ser reduzida, eu recebi uma ligação. Número privado. Atendi porque estava esperando o retorno da polícia. Amanda, era ela, a Melissa. Não sei como conseguiu um telefone, mas conseguiu. Como você ousa? Comecei, mas ela me cortou. Escuta bem, sua vagabunda. Você pode ter me colocado aqui dentro, pode ter convencido aquelas pessoas todas de que eu sou má, mas eu vou sair. Meu advogado já está trabalhando nisso. E quando eu sair,
Você vai ver. Eu vou destruir vocês dois. Vou destruir seu casamento. Vou provar que você não presta. Vou fazer meu irmão te odiar. E se precisar, vou terminar o que comecei. Era uma ameaça clara. Gravei a ligação. Desci correndo para a recepção. Contei para o policial que estava de plantão no hospital. Ele ligou para a delegacia. Mais uma acusação contra ela. Mas as palavras ficaram ecoando na minha cabeça. Terminar o que comecei. Ela tinha começado o quê? O acidente? Foi ela? Ela tinha tentado matar o próprio irmão? Ou terminar a destruição do nosso casamento? Quanto tempo ela já vinha planejando isso tudo? Voltei para o quarto da UTI com um peso no peito. Segurei a mão do Ricardo e sussurrei. Você precisa acordar, amor. Precisa acordar e me ajudar a entender como isso ficou tão fora de controle. Como eu não vi antes o quão doente ela é. Mas também sentia culpa. Culpa por não ter forçado mais. Por não ter exigido que ele enxergasse. Por ter aceitado tantos desaforos calada. Por ter tentado manter a paz familiar quando deveria ter declarado guerra desde o primeiro comentário venenoso. Patrícia entrou com uma xícara de café para mim. Você precisa comer alguma coisa. Descansar. Ele vai precisar de você inteira quando acordar. Ela tinha razão. Peguei o café, agradeci e foi aí que comecei a pensar melhor. Comecei a juntar as peças todas. O acidente, os documentos falsos, a pressa em desligar os aparelhos, a ligação ameaçadora, o histórico de manipulação, as mentiras sobre traição, a história do cachorro que morreu, mas que nunca existiu. As crises de saúde convenientemente cronometradas. E aí me caiu a ficha. O acidente do Ricardo foi 3 dias depois de a gente ter decidido que íamos nos mudar para outra cidade. A gente não tinha contado para ninguém ainda. Estava organizando, planejando. Mas eu tinha pesquisado no computador de casa, tinha visto imóveis, tinha salvo links. E a Melissa tinha a chave da nossa casa. Ela tinha cópias das nossas chaves porque o Ricardo tinha dado caso precise de alguma coisa quando não estivermos. Ela tinha entrado na nossa casa durante aquela semana. Eu tinha certeza agora. Tinha visto meu histórico de busca. Tinha descoberto que a gente ia embora, que ela ia perder o controle de vez sobre o irmão. E aí ela decidiu que se não podia ter ele, ninguém teria. Sentei ali, naquele quarto frio de hospital, segurando a mão do homem que eu amava, e entendi que eu tinha lutado uma guerra sem saber, que eu tinha sido atacada por anos sem perceber a extensão do ataque, que cada comentário venenoso, cada manipulação, cada intromissão não era só ciúmes de irmã superprotetora, era obsessão psicótica, era possessividade doentia. Era, e eu odiava usar essa palavra, mas não tinha outra. Era praticamente amor incestuoso emocional. Ela tinha criado ele, virado mãe dele, e em algum ponto da vida confundiu os papéis. Ela não queria ser irmã, ela queria ser tudo para ele. E eu era o obstáculo. Olhei para o Ricardo, para aquele rosto machucado, mas ainda tão lindo para mim, e tomei uma decisão. Quando ele acordasse, a gente ia ter uma conversa real, difícil, necessária. Porque ou ele escolhia de vez, estabelecia limites inamovíveis, cortava aquela mulher da vida dele, ou eu ia ter que tomar a decisão mais difícil da minha vida, porque eu amava ele, amava mais que tudo, mas eu não ia morrer por amor, literalmente. Ricardo acordou 48 horas depois. Eu estava dormindo na poltrona quando ouvi um gemido baixo. Pulei, corri para o lado da cama. Ele estava tentando abrir os olhos, confuso, desorientado. Ricardo? Amor? Você está no hospital. Você sofreu um acidente, mas está tudo bem. Você está seguro. Ele tentou falar, mas tinha um tubo na garganta ainda. Apertou minha mão com uma força que me fez chorar de alívio. Chamei as enfermeiras. Começou o processo de extubação, de avaliação, de verificação de danos. Nas próximas horas, ele foi gradualmente voltando. Estava confuso, com dor, mas consciente. Lembrava do acidente, lembrava de estar dirigindo, de um carro fechando ele, de tentar desviar e não conseguir. Foi de propósito, ele disse com a voz rouca. O carro fechou de propósito. Eu vi os olhos do motorista pelo retrovisor. Tinha intenção. Meu sangue gelou. Você viu quem era? Ele fechou os olhos, tentando lembrar. Não vi o rosto direito. Estava de boné, óculos escuros, mas... Ele parou, como se não quisesse dizer. O carro. Era um carro cinza sedã, parecido com o da Mel. Eu sabia. Lá no fundo eu já sabia. Mas ouvir ele dizendo foi como levar um soco. Ricardo, tem uma coisa que eu preciso te contar. E contei tudo. Contei da ligação do hospital. Contei da Melissa se passando por responsável. Contei dos documentos falsos. Contei da tentativa de desligar os aparelhos. Contei da ameaça pelo telefone. Contei de tudo. Vi o rosto dele mudar conforme eu falava. Choque, negação, raiva, tristeza. Mais raiva.
Quando terminei, ele estava chorando. Minha irmã tentou me matar, sua voz era só dor. Ela, como? Por quê? E eu vi o momento exato em que a ficha caiu para ele. O momento em que ele entendeu que todas as vezes que eu tinha tentado falar, todas as vezes que eu tinha apontado comportamentos estranhos, todas as vezes que eu tinha pedido limites, eu estava certa. E ele tinha escolhido a versão dela. Meu Deus, Amanda, eu não acreditei em você. Eu defendi ela. Eu achei que você estava exagerando. Ele soluçou. Me perdoa. Por favor, me perdoa. Segurei o rosto dele com as duas mãos. Eu te perdoo, mas a gente precisa fazer diferente daqui pra frente, porque ela vai tentar de novo. Ela me ligou, Ricardo. Me ameaçou. Disse que quando sair vai terminar o que começou. Ele ficou pálido. Ela está presa? Contei do boletim de ocorrência, da investigação, de tudo o que estava sendo feito. Mas não sei quanto tempo ela vai ficar. E quando sair, ele me interrompeu. Quando sair, a gente já vai estar longe. A gente vai para outra cidade. Muda de vida, de número, de tudo. E eu vou fazer uma denúncia formal. Vou pedir medida protetiva contra ela. Para você e para mim. Era o que eu precisava ouvir. Finalmente ele tinha entendido. Mas a reviravolta veio 3 dias depois, quando Ricardo já estava na enfermaria normal, se recuperando. Um detetive apareceu. Ele tinha investigado o acidente, tinha achado o carro e tinha algo para nos mostrar. Vocês precisam ver isso, ele disse, abrindo um tablet com imagens de câmeras de segurança de estabelecimentos próximos ao local do acidente. E lá estava. O carro cinza, fechando o Ricardo propositalmente. E quando o carro passou por uma câmera mais próxima depois do acidente, deu para ver. A motorista era a Melissa, mas tinha mais. O detetive tinha conseguido mandado para investigar o apartamento e o carro dela, e o que acharam foi perturbador. Um notebook com pastas cheias de fotos minhas e do Ricardo. Fotos de anos atrás, desde o nosso namoro. Fotos que ela tinha tirado escondida. Fotos nossas que ela tinha impresso e riscado, rasgado, queimado nas bordas. Tinha um diário onde ela descrevia em detalhes como ia salvar o irmão de mim, como ia libertar ele do casamento, como, se necessário, ia fazer ele descansar em paz para que nenhuma mulher pudesse tê-lo. Era chocante, perturbador, assustador. Melissa não era só manipuladora, era psicótica. Tinha desenvolvido um transtorno sério, provavelmente ao longo de anos, que tinha culminado naquilo. O psiquiatra que analisou o material disse que ela tinha um transtorno de personalidade grave, com traços obsessivos, possessivos e delirantes. Ela realmente acreditava que tinha direito sobre a vida do irmão, que ele pertencia a ela, que qualquer mulher era uma ameaça que precisava ser eliminada. E teve mais uma descoberta que me deixou enojada e triste ao mesmo tempo. O detetive encontrou pesquisas no computador dela. Pesquisas sobre como causar aborto espontâneo, sobre plantas abortivas, sobre substâncias que causam contração uterina. E encontraram na cozinha dela um vidrinho com óleo essencial de canela concentrado, que, segundo o médico consultado, em doses altas, pode causar contrações e aborto. Ela estava na sua casa na semana do aborto? O detetive perguntou. Eu lembrei. Ela tinha ido, tinha levado chá, tinha dito que era para me acalmar, que era bom para a gestante. Eu tinha tomado. Era chá de camomila, ela disse. Mas será que era só camomila? Não tinha como provar. Já tinha passado tempo demais, mas meu coração sabia. Ela tinha matado meu bebê. Contei para o Ricardo. Ele vomitou, literalmente. Não conseguiu processar que a irmã, a pessoa que ele amava e confiava mais no mundo depois de mim, tinha feito aquilo. Tinha matado o próprio sobrinho ou sobrinha. Tinha causado aquela dor em nós dois. Ela é um monstro, ele disse com a voz vazia. Eu criei um monstro e não vi. Segurei ele. Você não criou. Ela era sua irmã. Você confiou. Isso não é culpa sua. A doença dela não é culpa sua. Mas agora a gente sabe, e agora a gente se protege. Com todas essas evidências, o caso da Melissa ficou muito mais sério. Tentativa de homicídio, falsificação de documentos, fraude e agora, possivelmente, homicídio do feto, se conseguissem provar. A promotoria estava construindo um caso sólido. O advogado disse que ela provavelmente ficaria presa por anos e depois, quando saísse, teria que se manter longe de nós por ordem judicial. Mas a família do Ricardo, a outra parte da família, os tios, primos, ficaram divididos. Alguns acreditaram em nós, nos apoiaram,
ficaram chocados. Outros acharam que a gente estava exagerando, que a Melissa estava sendo injustiçada, que ela nunca faria aquilo. E isso doeu no Ricardo. Doeu ver parte da família dele defendendo alguém que tinha tentado matá-lo. Mas ele foi firme. Cortou contato com quem não acreditou. Disse que era eu e ele contra o mundo se fosse preciso. A mãe do Ricardo, que tinha morrido quando ele era adolescente, tinha uma irmã viva, a tia Marta. Ela veio visitar Ricardo no hospital e a gente conversou bastante. Ela contou coisas que me fizeram entender melhor. Contou que a Melissa sempre foi obsessiva com o irmão. Que quando a mãe deles morreu, a Melissa tinha 23 anos e se recusou a deixar qualquer outra pessoa ajudar a criar o Ricardo. Afastou a família toda. Dizia que só ela sabia cuidar dele direito. Eu tentei ajudar na época, a tia Marta disse com os olhos marejados. Mas ela me afastou. Afastou todo mundo. E o Ricardo era tão novo que aceitou. Achou que era normal. Cresceu achando que aquilo era amor de irmã, mas não era. Era obsessão. E ninguém fez nada. A culpa estava estampada no rosto dela. Você não podia saber que chegaria nesse ponto, eu disse. E era verdade. Como alguém poderia prever que ciúmes de irmã viraria tentativa de assassinato? Mas a tia Marta tinha razão em uma coisa. Se alguém tivesse intervindo antes, se alguém tivesse forçado a Melissa a fazer terapia, a buscar ajuda, talvez as coisas fossem diferentes. Mas não adiantava pensar no que poderia ter sido. A realidade era essa, e a gente tinha que lidar com ela. Ricardo teve alta do hospital 2 semanas depois do acidente. Voltou para casa ainda machucado, ainda processando tudo, ainda sofrendo, mas voltou diferente, mais consciente, mais presente, mais marido. Nos primeiros dias ele chorava muito. Chorava a perda da irmã que ele achava que tinha. Chorava a ilusão que tinha vivido. Chorava a culpa de não ter me protegido. Eu chorava com ele. Chorava tudo que tinha segurado. Chorava o bebê que a gente perdeu. Chorava os 3 anos de tortura psicológica. Chorava o alívio de finalmente ter acabado. Uma semana depois de ele ter voltado para casa, a gente recebeu uma ligação do advogado. A Melissa tinha aceitado um acordo. Ia se declarar culpada em troca de uma pena menor e tratamento psiquiátrico compulsório. Não ia ter julgamento. Não ia ter que reviver tudo no tribunal. Ela ficaria em uma instituição psiquiátrica para criminosos por no mínimo 5 anos, com possibilidade de extensão dependendo da evolução. E quando saísse, tinha ordem permanente de restrição. Não podia chegar perto de nós, não podia nos contatar, nada. Assinamos o acordo. Foi um alívio, mas também foi estranho, porque parte de mim queria que ela pagasse mais, queria que ela sofresse como a gente sofreu, mas outra parte só queria paz, e o acordo dava isso. Paz. Os meses foram passando e a vida foi se reconstruindo aos poucos. Ricardo fez terapia. Eu fiz terapia. A gente fez terapia de casal. Foi difícil. Teve dias que eu acordava com raiva dele. Com raiva por ele não ter visto antes, por ter deixado aquilo chegar naquele ponto. Teve dias que ele acordava destruído de culpa, achando que não merecia meu perdão. Mas a gente foi trabalhando, foi conversando, foi curando junto. Decidimos nos mudar, como tínhamos planejado antes do acidente. Fomos para uma cidade menor, a 2 horas dali, onde a gente podia recomeçar, sem memórias ruins, sem lugares que nos lembrassem da Melissa, sem a família que tinha duvidado da gente. Foi a melhor decisão que tomamos. Na nova cidade, a gente comprou uma casa pequena, mas aconchegante. Adotamos um cachorro, um vira-lata caramelo que a gente chamou de Mel. Sim, Mel, porque a gente decidiu ressignificar aquele nome, tirar dele o peso ruim e dar um significado novo. Começamos a viver de verdade, sem olhar para trás, sem medo. 6 meses depois da mudança, descobri que estava grávida de novo. Fiquei em pânico, medo de perder de novo, medo que o estresse todo tivesse afetado meu corpo. Mas Ricardo me segurou, me acalmou, me lembrou que a gente estava em outro lugar, em outro momento, que agora era só nós, nosso amor, nosso futuro. E foi. A gravidez foi tranquila, sem sustos, sem interferências. 9 meses depois, nasceu a Laura, nossa filha, nossa luz depois da escuridão. Quando segurei a Laura pela primeira vez, chorei todas as lágrimas que ainda tinha guardadas. Chorei de felicidade, chorei de alívio, chorei lembrando do bebê que a gente perdeu, mas também chorei de gratidão, porque a gente tinha sobrevivido, a gente tinha vencido, e agora a gente tinha uma família, uma vida, um futuro. Ricardo se tornou o pai mais presente do mundo. Aquele homem que tinha sido cego para tantas coisas se tornou hiperconsciente. Ele percebia cada coisa, cada mudança de humor minha, cada necessidade da Laura, cada sinal de problema. Ele tinha prometido que nunca mais ia deixar ninguém nos machucar. E estava cumprindo. A Melissa?
A gente soube por um advogado que ela não estava indo bem na instituição, não aceitava tratamento. Continuava insistindo que tinha feito tudo pelo bem do irmão, que eu é que era o problema, que um dia ele ia entender. Os médicos disseram que ela provavelmente nunca ia aceitar a realidade, que o transtorno dela era profundo demais, que ela ia passar o resto da vida acreditando na própria versão distorcida dos fatos. Teve uma carta. Ela conseguiu enviar uma carta que chegou no nosso endereço antigo e foi encaminhada. Ricardo quis queimar sem ler, mas eu quis ler. Precisava saber o que ela tinha a dizer. Era uma carta longa, cheia de justificativas distorcidas, de acusações contra mim, de declarações de amor doentio pelo irmão. E no final, uma frase que me deu arrepios. Um dia você vai cansar dele, vai mostrar suas verdadeiras intenções e ele vai me procurar, vai pedir perdão, vai entender que irmã só tem uma e que eu sempre soube o que era melhor para ele. Rasguei a carta, joguei no lixo e nunca mais pensei nela de novo. Ou pelo menos tentei não pensar. Porque a verdade é que tem dias que eu ainda tenho pesadelos. Sonho que ela escapa, que aparece na nossa porta, que tenta machucar a Laura. Acordo suada, coração acelerado, e tenho que ir no quarto da minha filha só para ter certeza que ela está lá, segura, dormindo tranquila. Ricardo me abraça nessas noites. Me lembra que a gente está seguro, que tem alarme na casa, que tem ordem judicial, que ela não pode chegar perto. E eu respiro, acalmo. Volto a dormir, mas também tem dias, muitos dias, que eu sou completamente feliz. Dias que eu olho para a minha vida e não acredito que seja real, que eu sobrevivi, que eu venci, que eu tenho tudo que sempre quis. Um marido que me ama de verdade, que me protege, que me escolhe todos os dias. Uma filha saudável e linda que é a luz da minha vida. Uma casa que é minha, onde eu mando, onde ninguém entra sem ser convidado. Paz. Finalmente, paz. Eu aprendi muita coisa com tudo isso. Aprendi que confiar no instinto é importante, que quando alguma coisa parece errada, provavelmente está errada mesmo. Aprendi que não dá para ter medo de ser chamada de louca, de exagerada, de ciumenta, quando você está se defendendo. Aprendi que amor verdadeiro escolhe. Escolhe proteger, escolhe acreditar, escolhe fazer diferente. Aprendi que família nem sempre é quem tem o mesmo sangue. Às vezes, é quem a gente escolhe. A tia Marta virou nossa família. Vem visitar toda semana. É a avó que a Laura tem. É o suporte que a gente precisa. Alguns primos do Ricardo que acreditaram na gente também mantiveram contato. Mas a maioria a gente cortou. E está tudo bem, porque a gente construiu nossa própria família. Aprendi que perdoar não significa esquecer. Eu perdoei o Ricardo por não ter visto antes, por ter duvidado de mim, por ter defendido a irmã. Perdoei porque ele reconheceu o erro, porque mudou, porque fez diferente. Mas não esqueci. E uso isso como lembrança, como aprendizado, como força para nunca mais aceitar ser tratada assim. E quanto a Melissa, eu não perdoei. E nem me sinto mal por isso. Ela tentou me destruir, tentou destruir meu casamento, matou meu bebê, tentou matar meu marido. Não tem perdão para isso. Tem justiça, tem distância, tem proteção, mas não tem perdão. E está tudo bem também, porque eu não sou obrigada a perdoar quem quase acabou com minha vida. Hoje, 3 anos depois do acidente, a gente vive uma vida simples, mas feliz. Ricardo trabalha home office. Eu voltei a estudar. Estou fazendo faculdade de psicologia, porque tudo que a gente passou me fez querer ajudar outras mulheres que passam por manipulação, abuso psicológico, relacionamentos tóxicos. A Laura está com 2 anos, falando sem parar, correndo pela casa, enchendo nossos dias de risada e bagunça. E às vezes, quando eu estou cozinhando, ou arrumando a casa, ou brincando com a Laura, eu paro e penso, eu consegui, eu sobrevivi a um pesadelo, eu enfrentei um monstro. Eu lutei pela minha vida, pelo meu casamento, pela minha sanidade. E eu venci. E não tem sensação melhor que essa. Se você chegou até aqui nessa história, provavelmente é porque ela tocou em você de alguma forma. Talvez você tenha uma cunhada tóxica, talvez uma sogra manipuladora, talvez você seja o Ricardo, cego para a toxicidade de um familiar, talvez você seja eu, tentando sobreviver em um casamento onde você compete com alguém que não deveria ser competição. E eu quero te dizer uma coisa, de coração, de mulher para mulher, de pessoa para pessoa, você não está louca, sua intuição não está errada. Se alguma coisa parece errada, investiga. Se alguém está te fazendo se sentir inadequada, pequena, inferior, questiona. Se seu parceiro ou parceira não está te defendendo, conversa sério. E se nada mudar, se você continuar sendo desrespeitada, manipulada,
atacada, tem coragem de fazer a escolha mais difícil, porque você merece paz, merece respeito, merece ser amada sem ter que competir, sem ter que provar valor, sem ter que aguentar veneno. Sua história não tem que terminar em tragédia como a minha quase terminou. Você pode agir antes, pode estabelecer limites antes, pode sair antes, se necessário, pode se proteger antes que vire caso de polícia. E se já virou, se você já está no meio do furacão como eu estava, saiba que tem saída, tem justiça, tem recomeço, tem vida depois da tempestade. Deixa teu like se essa história mexeu com você. Se inscreve no canal para ouvir mais relatos reais de mulheres reais. E me conta nos comentários, você também já passou por algo parecido? Como você lidou? O que você faria no meu lugar? Vamos criar uma rede de apoio, uma comunidade onde a gente se fortalece, onde a gente divide as dores e as vitórias, onde a gente aprende uma com a experiência da outra. E lembra, você é mais forte do que imagina, você é mais corajosa do que pensa, e você merece toda a felicidade do mundo. Não deixa ninguém te convencer do contrário, não deixa ninguém te roubar sua paz, não deixa ninguém te fazer acreditar que você é o problema, quando você é a solução. Obrigada por me ouvir, obrigada por estar aqui, obrigada por me fazer sentir menos sozinha contando essa história. Nos vemos no próximo relato, e até lá, se cuida, se protege, e acima de tudo, se valoriza. Você merece.